Você já ficou parado na frente do guarda-roupa por 10 minutos, sem conseguir escolher uma camisa? Ou abriu a Netflix, ficou zapeando por 40 minutos e não assistiu nada? Pois é, se você já viveu isso, então você já sentiu na pele o que chamam de o paradoxo da liberdade. Sim, isso tem nome. E não, você não é preguiçoso ou indeciso. Você só foi engolido pela ideia de que quanto mais opções, melhor. Não é? Senta aí. Ou continua lavando louça, mexendo no celular, qualquer coisa. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez te alivie o peito. Ter muitas opções não te deixa mais livre, te deixa mais ansioso. A gente cresce ouvindo que liberdade é ter escolha. E de certo modo, mas ninguém te avisa que, quando você tem escolhas demais, você trava. Fica igual o personagem de videogame na tela de seleção. Muita luz piscando, muita informação e zero movimento. O filósofo Belry Schwartz chamou isso de o paradoxo da escolha. Ele dizia: a liberdade não é o aumento de opções. A liberdade é a leveza de saber o que deixar de lado. E isso muda tudo. Olha ao redor. Hoje a gente tem 1000 caminhos, 1000 oportunidades, 1000 chances. Mas quanto mais portas você tem, mais medo dá de escolher a errada. E o pior, depois que você escolhe uma, você se pergunta se a outra não era melhor. Isso tem nome também, remorso da escolha. E é por isso que tanta gente vive com presa, mesmo num mundo onde todo mundo se acha livre. Quer um exemplo claro? Olha o Tinder. 1000 perfis, 1000 chances, 1000 matches, mas ninguém se conecta. Por quê? Porque sempre parece que tem algo melhor lá 2 VIPs de distância. E no final, você fecha o app, se sentindo mais sozinho do que antes. E se você acha que isso é coisa da vida moderna, se liga. Sêneca, há 2000 anos, já dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde está indo. E quando você tem opções demais, você perde o rumo. Pensa comigo. Quando você tem uma só opção, você se entrega. Quando você tem 2, já começa a hesitar. Com 10, você paralisa. Com 100, você simplesmente desiste. Essa liberdade infinita que vendem pra gente é uma prisão disfarçada. A gente virou escravo de possibilidades. Quer outro exemplo real? Pega o Doutor Estranho, da Marvel. Ele tem todas as possibilidades do multiverso. Pode mudar o tempo, a realidade, o próprio destino. E no fim, o que ele quer? Paz. Mas ele só encontra paz quando aceita o sacrifício, o limite, quando percebe que não pode ter tudo. E isso é muito mais profundo do que parece. A gente vive num mundo que te diz o tempo todo: você pode ser tudo, mas ninguém te conta que ser tudo significa não ser nada com profundidade. Liberdade de verdade é quando você se permite escolher um caminho e deixar os outros morrerem sem culpa. Sabe o Roronoa Zoro, de One Piece? O cara decidiu ser o melhor espadachim do mundo. Ele tinha 1000 caminhos possíveis, mas ele escolheu um, e nunca mais olhou pro lado. É por isso que ele é forte. Porque enquanto o mundo tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ele se torna uma lâmina afiada, com uma única direção. E não é só sobre grandes decisões. Até nas pequenas coisas do dia. O que comer, o que vestir, o que assistir, o que responder no WhatsApp. Quando você tem 10 caminhos possíveis, a sua mente transforma tudo em um campo de batalha. E o mais doido? Muitas vezes você nem se arrepende da escolha que fez. Você só fica esgotado pelo processo de decidir. É tipo abrir um buffet gigante quando você só tem fome de arroz com feijão. Mas aí te servem 20 pratos diferentes, 15 sobremesas, 5 molhos. E no final, você se sente cheio, confuso e mal alimentado. Nietzsche também já falava disso, do fardo de ser livre. Ele dizia que a liberdade exige coragem, porque o homem livre é aquele que assume o peso da escolha e também o peso de abrir mão. A liberdade real não é fazer tudo, é saber o que não vale o seu tempo, é dizer não, é dizer já basta, é ter coragem de ficar com menos, para viver mais. Sabe o The Good Place, aquela série filosófica disfarçada de comédia? Tem um episódio em que todos os desejos são atendidos: comida infinita, sexo infinito, diversão infinita. E sabe o que acontece? As pessoas enlouquecem, ficam apáticas, perdem o sentido de tudo, porque, no fundo, o valor das coisas nasce da escassez, do limite. E você pode estar se perguntando: tá, mas então o que eu faço? A resposta é simples, mas não é fácil. Você precisa escolher e aceitar. Escolher um caminho, aceitar que os outros vão morrer, e tudo bem, porque, no fim, cada não é um sim mais forte para outra coisa. Quer uma dica prática? Crie limites. Crie hábitos. Crie rotinas. Pode parecer que você está se prendendo, mas, na real, isso te liberta. Porque quando você automatiza algumas escolhas, sobra energia para o que realmente importa.
Steve Jobs usava a mesma roupa todo dia. Por quê? Porque ele não queria gastar energia escolhendo camisa. Ele queria gastar energia criando o futuro. E às vezes, liberdade mesmo é poder dizer, eu escolhi isso. E tá tudo bem com o resto não ser meu. Sabe o Itachi de Naruto? Ele teve todas as possibilidades arrancadas à força, mas escolheu, com dor, um único caminho: proteger o irmão. Ele viveu uma vida cheia de sacrifícios, mas no fim, foi livre. Livre da dúvida, livre da indecisão, livre do arrependimento. Ou o Jin, de Samurai Champloo. Ele podia viver como um andarilho para sempre, mas escolhe parar. Fica, aceita o fim da jornada. E isso não é fracasso, é sabedoria. A verdade é que o mundo não vai parar de te dar opções. O mercado vai continuar te vendendo infinitas versões da felicidade, mas só você pode escolher uma direção e ignorar o resto. Senão, você vai passar a vida como alguém que entra no mercado com fome, mas sai de lá de mãos vazias, porque ficou tempo demais escolhendo qual salgadinho levar. Então, respira, silencia o barulho das mil opções. Olha pro que te chama de verdade, e vai. Vai com foco, com presença, com coragem, porque a verdadeira liberdade não é ter 1000 portas abertas, é ter coragem de fechar 999 e passar por uma só, a sua.